E no vídeo de hoje temos um smartphone que veio diretamente da Croácia. Dessa vez o que temos aqui é um Asus ROG Phone na sua 7ª geração. Sendo assim, aqui é o David, o nosso técnico especialista. Sem muita demora, vamos para a vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, curte, comenta e bora para mais um vídeo. Dessa vez o nosso smartphone precisa de alguns serviços básicos. Por isso, David, nosso especialista, já começa desmontando o nosso smartphone. Precisamos ter acesso aos componentes internos e esse smartphone aqui em questão veio diretamente de outro país. Exatamente, ele veio da Croácia, um país um pouco distante. Então, David aqui já começa o nosso processo de desmontagem e conserto desse aparelho. David precisa ter acesso aos componentes internos, como eu disse no início desse vídeo. Por isso, utilizaremos de algumas ferramentas básicas, dentre elas um pouco de álcool isopropílico com espátula plástica e também metálica. Isso dará a possibilidade de removermos e principalmente descolarmos nas laterais, que é onde estão conectados ou então estão colados à nossa tampa traseira. Após isso, David tem acesso à parte interna e pode remover alguns dos parafusos que seguram as blindagens e também as proteções que ficam sobre a nossa subplaca de carga. Um dos principais pontos desse smartphone é que não precisaremos desmontá-lo por completo, uma vez que só precisamos ter acesso aos conectores flex que ficam conectados à nossa tela. Eles levam a energia e também as informações de imagem da tela até a nossa placa principal. David então remove alguns parafusos das blindagens e em seguida pode desconectar os conectores das baterias. Afinal, modelos como esse tendem a vir com duas baterias, sendo uma delas na parte de cima e outra na parte de baixo. Em seguida, os conectores FPC da nossa tela principal e também de alguns setores de carregamento e bateria precisam também ser deslocados. David faz isso e em seguida focaremos nos testes com uma tela nova. A proposta é ser uma parte bem interessante e obrigatória, uma vez que esse processo faz com que possamos executar, ou melhor, identificar algum outro problema no nosso smartphone, caso ele possua algum outro tipo de infuncionalidade ou então algum defeito ou coisa do tipo. David então liga o nosso smartphone e os testes básicos são executados. Você pode ver que a logo da Asus é exibida e isso é um bom sinal. David então agora realiza os testes de touch, câmera frontal, câmera traseira, microfone e alto-falante e principalmente o teste do nosso leitor biométrico. Por segurança e privacidade, boa parte deles não poderemos mostrar aqui no vídeo, mas foram executados no nosso aparelho. David agora pode então continuar com o processo de desmontagem. Os parafusos são removidos, principalmente da parte de baixo, que é onde fica localizado o nosso setor do dock de carga, ou melhor, subplaca de carga. Uma proteção preta é removida e colocada de lado, alguns conectores flex também são removidos e colocados ali. Em seguida, alguns outros parafusos que seguram mais algumas placas que ficam ali embaixo precisam ser removidos também. Afinal, além disso, a nossa bateria precisa ser levantada, uma vez que a nossa tela precisa ser removida e o conector flex simplesmente passa por baixo. Esse processo é algo essencial e obrigatório e David faz isso com maestria. Diferente de modelos como, por exemplo, um Google Pixel 9 XL ou então alguma na sua 10ª geração, também modelos como, por exemplo, um Realme ou até um Oppo, que possuem uma espécie de fita dupla face que facilita o processo de remoção da bateria. Nesse aparelho aqui é um pouco diferente. Então, precisamos fazer tudo da maneira um pouco mais difícil, vamos assim dizer. Mas David não vê e também não encontra dificuldade nesse processo. Alguns adesivos que ficam sobre os conectores FPC também precisam ser removidos e também precisam ser recolocados ao final de todo o processo. Eles servem de proteção e também servem de aterramento, uma vez que não colocando eles pode ocasionar um problema de tela ou também de toque fantasma. David agora levanta a nossa bateria e deixa nessa posição por algum momento. Só precisamos fazer isso para que ela fique segura e em seguida a nossa tela possa ser removida com facilidade. David faz esse processo e pode demorar um pouco de tempo, por isso resolvemos cortar a parte do vídeo e acelerar a outra parte que ficou. Em seguida, o nosso amigo David começa aplicando um pouco de álcool isopropílico e esse componente é essencial quando se trata de conserto de smartphones. David agora faz o processo de remoção dos adesivos que figuram e seguram as laterais da nossa tela. Esse processo é essencial e é importante que você tenha bastante cuidado. Embora a nossa tela não possa ser reutilizada, David precisa ter o máximo de cuidado possível para evitar trincos ou até danos e avarias no carcaça do nosso smartphone. Esse processo também é obrigatório. Se tratando da parte frontal do nosso dispositivo, observe bem que ele possui um setor do auricular que é responsável por transmitir os sons de chamada. Em seguida também possui uma espécie de orifício na sua parte frontal inferior, que é responsável pelo leitor biométrico, e também uma câmera frontal na parte de cima. É
essa é responsável por gravar momentos, então é importante que você tenha bastante cuidado. Uma vez que a sua tela é removida, você pode então ver que estamos com o chassi do nosso smartphone aberto. Uma limpeza nesse caso é necessária, já que precisamos remover qualquer resquício de cola ou até de cacos de vidro que possam ter ficado, dependendo do estrago que a sua tela sofreu. Em seguida, David pode aplicar um pouco de cola líquida, ela servirá de proteção e também de fixação para a nossa nova tela, uma vez que precisamos que ela fique perfeitamente fixada, afinal nosso smartphone não vai ficar por aqui, ele vai para outro lugar, praticamente do outro lado do mundo. Após a aplicação de um pouco de cola líquida, David pode então fixar a nossa nova tela. A bateria precisa ser refixada no seu devido lugar. Se os adesivos originais ainda estiverem com força total, você pode utilizá-los como padrão, afinal o seu smartphone vai continuar original como de fábrica, exceto pela tela que foi trocada. Porém a sua qualidade é excelente, o nosso cliente ao final ficou muito feliz. David então ao final de todo esse processo começa a remontar o nosso smartphone, o que não é algo tão difícil, porém se deve ter bastante cuidado. Afinal, se você chegou nesse vídeo aqui e está assistindo até o momento, se inscreve no nosso canal, curte, comenta e compartilha. E se caso você tem um smartphone como por exemplo um Asus ROG Phone 7, já sabe que não deve levar o seu smartphone a qualquer tipo de assistência, afinal são smartphones de alto nível que possuem peças maiores ainda. E também, se tratando de valores financeiros, acredite, você não vai querer levar um prejuízo como esse quando tenta economizar. Sendo assim, leve sempre a um centro de reparos local aí da sua confiança, ou melhor, venha até o nosso centro de reparos de Sydney CBD. Caso você more por aqui, aproveite para nos fazer uma visita, nosso endereço está na descrição desse vídeo. Ou então, se você mora em algum outro lugar do planeta, aproveite e faça como esse amigo aqui e envie o seu smartphone para o nosso endereço que também está na descrição. Nós receberemos, consertaremos e enviaremos de volta para você assim que estiver pronto. A propósito, um abraço todo especial para os nossos amigos do Pernambuco, de Alagoas e também do Maranhão. Galera de Imperatriz e Davinópolis, estamos junto. O nosso smartphone ao final de todo esse processo ficou perfeitamente funcionando e o nosso cliente muito feliz. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e não abre o champanhe com a boca nunca mais. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparos de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.